Bom dia. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Estamos bem no comecinho aqui da Flip, né? Então, todo mundo empolgado para, ainda com muito fôlego, para ouvir palestras, né? Meu nome é Samuel Couto, eu sou gerente editorial na HarperCollins Brasil. E estamos aqui hoje para falar sobre dois autores que a HarperCollins publica aqui no Brasil, né? Dois autores que estão com certeza muito próximos do meu coração. Dois projetos super especiais, diferentes e importantes. E, coincidentemente, ou não, né? Dois projetos também que se intercalam, né? E até por isso a gente tem essas oportunidades bacanas de falar sobre ambos, né? Enfim, e criar um pouquinho mais de entendimento sobre ambos também. Falar um pouquinho assim sobre o nosso processo de aquisição, até para inaugurar um pouco da discussão que a gente vai ter aqui hoje, né? Ambos os autores são aquisições recentes, né, da casa editorial, e ambos os processos de trazer eles para a HarperCollins surgem do anseio de criar novas narrativas, um sentimento de que ambos os autores estavam se criando no Brasil uma identidade para ambos os autores limitado, né, e que ambos os autores são muito mais do que a aparência social, cultural que estava se criando, né? No caso do Lewis, de uma pequena parte da literatura dele, principalmente infanto-juvenil, quando o Lewis, como autor, pensador, é muito mais amplo, né? Então conhecia-se pouco sobre as partes mais profundas e interessantes do Lewis, que são principalmente essa questão da defesa da fé, mas também da área filosófica, da crítica literária e por aí vai. É um autor com muito mais que Crônicas de Nárnia, né? E Tolkien, por um caminho similar, mas distinto, né? Também com essa questão, né, dos filmes, enfim, mas um autor que ficou conhecido principalmente após os filmes no Brasil e, portanto, ficou associado a um certo nicho e cultura, né? Ficou mais sinônimo de George R. R. Martin, de Star Wars, do que de literatura, né? Que é, na verdade, uma narrativa totalmente oposta à narrativa histórica do autor, né? Fui criado no exterior e eu tive Tolkien no ensino médio como parte da literatura canônica, né? Tem uma profundidade lá, a gente até estava discutindo ontem no jantar sobre isso. São poucos as obras, os autores, os mundos, né, de narrativa literária onde você lê, encontra algo, vai lá e pergunta e tem mais, e daí lê mais, encontra mais e pergunta e tem mais. E o Tolkien é uma dessas, infindável. É infinita, assim, a profundeza, né? Quando você acha que não tem mais camadas, né? E acho que é esse entendimento dos valores linguísticos e literários do Tolkien que falta criar essas narrativas mais amplamente. E acho que hoje é uma de muitas, né? Eu tenho falado muito sobre esse projeto, que é um pouco de água mole em pedra dura, né? Tentativas também de mostrar a profundeza e o valor literário intrínseco, não só do Tolkien, e nesse caso também sobre o C.S. Lewis. A gente está usando o gancho desse livro Dom da Amizade, que é um lançamento recente da editora, que ajuda a inaugurar o nosso projeto de Tolkien, né? No final eu falo um pouquinho mais amplamente sobre quais são os próximos passos, mas queria apresentar um pouco a temática de hoje, né? Que é a epopeia, enfim, é a construção do mito, né? Que está muito presente não só na literatura de ambos e como ambos se influenciaram, mas também na vida pessoal de ambos os autores e como ambos se influenciaram pessoalmente. E com certeza não teria ninguém melhor no Brasil para falar sobre esse assunto do que os nossos convidados hoje. Até a tese de doutorado do Reinaldo. O Reinaldo, ele, além de ser autor da casa, ele é autor da HarperCollins Brasil também, grande best-seller 1499. Ele é também tradutor de algumas das obras do Tolkien no projeto da Harper. Então ele está nesse momento trabalhando, acabou de terminar A Queda de Gondolin, né, que está prestes a ser lançado agora no final de agosto. Está trabalhando agora no Silmarillion e posteriormente vai trabalhar também no Hobbit,
enfim, tem uma responsabilidade grande aí também com as obras na tradução. E o César, que eu sempre falo, é a pessoa com quem eu mais falo sobre Tolkien de longe. É um tolkienista, certamente, até a gente descendo pra cá de carro juntos, ele é uma enciclopédia de fatos tolkienianos. Enfim, então, duas pessoas extremamente capacitadas para falar sobre ambos os autores, mas sobre a nossa temática especificamente, que é a mitopeia. Então, vou passar aqui para o Reinaldo, ele vai inaugurar para a gente. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos pela presença nesta manhã. Falar dos temas que a gente tem para tratar hoje, a gente poderia ficar aqui horas e horas e é difícil até achar um ângulo. Obviamente o que eu vou falar é um pedacinho de um universo gigantesco que a gente poderia explorar, mas talvez abra uma portinha para a gente entrar e se maravilhar com esses mundos. E como a gente está na Flip, pela primeira vez talvez, quando eu dou palestra, eu vou arriscar começar lendo um poema, assim, uma tradução minha de um poema do Tolkien, o Mitopeia, Mitopeia em português. Pode ser que foi um poema que eu traduzi no meu mestrado. Está disponível na internet para quem baixar minha dissertação pela USP, mas ainda está inédito, viu, Samuel? Está inédito ainda. Como livro. E Mitopeia tem uma história muito interessante. Para quem não conhece, talvez muitos de vocês conheçam, mas enfim. Ele nasce de uma discussão real, da vida real, do Tolkien com o Lewis lá em Oxford. Na época em que o Lewis estava pensando se ele virava cristão, ele passou boa parte da adolescência e do começo da vida adulta como ateu, começou a se aproximar da religião, ele estava em dúvida se ele virava cristão ou não, se ele acreditava ou não, e a discussão começou a girar em torno de mitos. E o Lewis disse para o Tolkien que, para ele, mitos, no fundo eram mentiras, ainda que fossem mentiras bafejadas através da prata, né? Mentiras banhadas a ouro, talvez, mentiras muito belas, mas ainda assim mentiras. E o Tolkien, a resposta dele foi não. Esse bafejo da prata é o índice da verdade dos mitos, no fundo. E ele escreve esse poema meio como uma resposta pro Lewis, e bem ou mal deu certo, porque o Lewis acabou se convertendo finalmente e para desgosto do Tolkien. Então ele queria que o Lewis virasse católico como ele, e o Lewis virou anglicano. Então, caramba, né? Mas tudo bem, enfim. Então o poema é imenso. Se eu fosse ler, eu pensei se eu li em inglês, né? Vai só a tradução. São 3 estrofes que eu acho que resumem alguns dos argumentos, porque é um poema-programa, tá? É um poema que o Tolkien usa justamente para comover e para argumentar ao mesmo tempo. E eu acho que são estrofes que refletem os argumentos principais, talvez, do poema. E uma pequena notinha etimológica, que talvez vocês também saibam, mas para quem não sabe, mitopia ou mitopeia nada mais é que o criar de mitos, o fazer de mitos, vem do verbo grego poieio, que é a palavra que deu o nosso poeta, poesia, que originalmente um negócio muito simples, é fazer, é criar. Você pode poieio uma cadeira, como você pode poieio um poema ou uma ideia, enfim. É o criar no seu sentido mais original e mais concreto até. Tá, vamos lá. Nunca li poesia em público na vida. Então. Não vê estrelas quem não as vê primeiro, qual prata viva explodindo em chuveiro, chama florida sob canção antiga, cujo eco mesmo de longa cantiga o perseguiu. Não há um firmamento, só vazio, se não tenda, paramento por elfos desenhado. Não há terra, se não ventre de mãe que a vida encerra. Esse comecinho, cada estrofe eu vou dar uma comentadinha, é um pouco a ideia do Tolkien de que a função primordial da linguagem não é se comunicar, não é cortejar as damas, como o professor Keating diz lá em Cidade dos Poetas Mortos. Nós vamos falar, qual que é a função da língua? Se comunicar. Não, cortejar as damas. Não, para o Tolkien a função primordial da linguagem é criar mito. E, curiosamente, isso bate de um jeito... Eu sou jornalista de ciência, para quem não sabe. Então vivo cobrindo arqueologia, antropologia, evolução humana. E isso bate de uma maneira curiosa para quem leu Sapiens, imagino que quase todo mundo, quem não leu Sapiens hoje em dia, né? Fortunata te.
tem essa coisa de que a origem humana está ligada, a origem de nós humanos como somos hoje está ligada à linguagem simbólica. Não só a linguagem usada para você comunicar alguma coisa, mas a linguagem para criar mitos, para criar ficções coletivas que parecem mais reais do que o real. E o que o Tolkien está dizendo basicamente é isso nesse estrofe. Se não tivesse, sem a linguagem que nos torna humanos, a gente não tem como a gente olhar para as estrelas e falar, tá, é só os pedaços de gás lá em cima e tal. Não tem como você olhar para aquilo e atribuir algo simbólico. Não dá para você pensar na Terra só como terra, solo, composto de carbono e um monte de outras coisas, e fósforo e sei lá o quê, e não como sua mãe também, né? Essa propriedade essencial da língua e da comunicação, e mais da comunicação humana, é a criação de mitos. E aí o Tolkien, na sequência, ele liga isso com a própria natureza humana de seres criados, ele como católico, como cristão, de seres criados por Deus. E ele diz o seguinte: se todas as casas do mundo enchemos com elfos e duendes, se fizermos deuses com casas de treva e de luz, se plantamos dragões, a nós conduz um direito, e não foi revogado. Criamos tal como fomos criados. Tá? De novo, esse direito, se fazer a lista de direitos humanos, o direito de criar mitos é um direito humano fundamental para o Tolkien, que deriva justamente da nossa natureza como seres criados por Deus. É isso que ele está argumentando, essa é a lógica que ele está tentando traçar para o Lewis. E aí ele chega na parte mais combativa, digamos, na parte mais polêmica do poema, que ele contrasta isso, essa natureza humana de subcriador, né, de um vice-criador a quem Deus deu esse direito, com a tentativa de dominar o mundo à nossa volta na base da porrada, que é basicamente o que a tecnologia moderna acaba fazendo. O Tolkien, como vocês sabem, um ludita de carteirinha, e a situação atual tem dado alguma razão para ele. Então ele diz o seguinte: é o Tolkien fincando a sua bandeirinha, o seu estandarte de batalha contra o progresso tecnológico, de alguma maneira. E é bizarro eu estar falando isso, falando no microfone, que Tolkien provavelmente ia querer jogar água benta nisso aqui antes de falar isso. Mas é isso. Então ele diz o seguinte: não seguirei seus símios progressivos, eretos e sapientes. Caem vivos nesse abismo ao qual o seu progresso tende. Se por Deus o progresso um dia se emende, e não sem cessar revolva o batido, curso sem fruto com outro apelido. Não trilharei a sua rota sem vacilo, que a isto e aquilo chama isto e aquilo. Mundo imutável onde não tem parte, o criadorzinho ou de criar a arte. Eu não me curvo à coroa de ferro, nem meu cetrozinho dourado em terra. Cetrozinho, cetro pequeno. Para quem conhece a obra do Tolkien, a coroa de ferro, para quem não sabe, é a coroa do capeta, é a coroa do demônio encarnado na Terra, que é o Morgoth lá do Silmarillion. Depois o vice dele, o Temer dele, o Sauron, então é isso. Para o Tolkien, tem essa oposição muito forte entre a tendência natural e sã e sadia e até, digamos, sagrada de você criar mitos, e essa coisa de querer dominar o mundo à nossa volta na base da pancadaria e passando com um trator por cima de tudo, que é o que a coroa de ferro simboliza, no fundo. Bom, o poema, por enquanto, é isso. Acho que eu já estou falando meio demais e já estou perdendo nosso tempo, mas vamos lá. Bom, como é que isso se manifesta na obra dos dois? Então, o Lewis se convenceu e o Lewis aderiu basicamente a esse programa proposto pelo Tolkien no Mythopia. E, curiosamente, pelo fato dos dois serem cristãos muito comprometidos, e o Lewis talvez tenha virado, como eu já disse certa vez, o padre Fábio de Mello da Inglaterra naquela época, o grande evangelizador pop, assim, melhor padre Fábio de Mello do que o Malafaia daquela época. Eles adotam esse programa com base em mitos pagãos. Eles voltam lá para o paganismo germânico, celta, enfim. Mas eles recriam isso, ou mesmo no caso do Lewis, principalmente greco-romano. O Lewis era um cara muito mais de formação... Assim, os dois tinham formação clássica, mas o Lewis estava muito mais próximo dos clássicos gregos e romanos do que o Tolkien, no fundo.
E o que eles tentam fazer é uma síntese. É pegar o que há de belo, do valor literário que existia nas mitologias pagãs e colocar isso num contexto que no fundo é monoteísta, é cristão. A gente vê isso... se vocês não leram o Silmarillion, gente, leiam, por favor. Não é porque sou eu que estou traduzindo, viu? E não é porque a tradução vai ficar muito melhor que a que tem hoje. Mas vale... Leiam em inglês, enfim. Eu acho um negócio incrível, ainda acho que é a grande obra do Tolkien. O Tolkien faz isso com um mito de criação colaborativo do Silmarillion, né? Em vez de ser um deus, tem um deus criador, mas ele prefere trabalhar por meio de coletivos. Deus, né, Eru Ilúvatar, que é basicamente um deus monoteísta, ele dá um esboço de como talvez possa ser a criação, na forma de um tema de música, e os anjos / deuses têm essa fusão de figuras que são angélicas, mas que têm uma natureza dos deuses pagãos, para criar livremente em cima daquilo, essa coisa de tema e variação musical. Eu estava pensando aqui escrevendo aqui, preparando, aquela passagem famosa do Dom Casmurro, em que o Machado compara a vida, né, o universo, é uma ópera que Deus escreveu o libreto e o diabo escreveu a música. É um pouco isso, inclusive com a figura de diabo no caso do Silmarillion. Então essa coisa de a diversidade de poderes representada e de naturezas e de inclinações, de personalidades representadas pelos deuses pagãos, colaborando numa criação que no fundo vem da mão de um deus só. E o Lewis faz isso de uma maneira um pouquinho diferente, mas que tem muitas coisas em comum, na trilogia espacial dele, pouco conhecida no Brasil. Se vocês não leram, por favor, leiam. Vai ter tradução nova também pela Harper. É fantástico os livros, para quem não conhece, Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Força Horrenda. Os livros, inclusive, o Tolkien recomendou a publicação e conseguiu publicar. Que é outra coisa muito louca e muito interessante, que são histórias de viagem espacial. A rigor são ficção científica, mas são ficção científica que se passa num cosmo, que tem uma cosmologia que lembra o paraíso de Dante, no fundo. Você tem inteligências angélicas regendo os planetas físicos de Marte, de Vênus, e etc. E, obviamente, a inteligência angélica que rege a Terra, quem que é, senão o nosso amigo Cramulhão, né? O capeta. Não por acaso. E tem muita coisa legal, mas em determinado momento, quando o protagonista dessa trilogia, que é inclusive baseado no Tolkien, é um filólogo, né? É um filólogo como Tolkien era filólogo, ele fala, ele tem contato com essas inteligências angélicas, e ele repara que, na verdade, ele fala, eu vi Ares e Afrodite. Ele visita Marte, ele visita Vênus, ele fala, eu vi Ares e Afrodite, que não são os deuses da mitologia greco-romana, que são, no fundo, anjos, embora o termo usado seja outro, seja Eudil, que na verdade, inclusive lendo os Eldar, os elfos do Tolkien. Mas ele fala, apesar das mentiras, das coisas erradas que nós contamos sobre esses deuses, essa essência da mitologia, ela é real e ela está incluída no plano divino para o cosmos, para o universo. Né? Por enquanto eu estou colocando mais contrastes, essa grande primeira parte mais conexões, mais junções, mais coisas que eles realmente caminham juntos. Tem algumas coisas diferentes que são importantes de se mencionar na mitopeia de cada um deles, do Tolkien e do Lewis. O Tolkien dá muito mais peso realmente como filólogo para a influência linguística. Essa coisa de começar com a palavra e depois criar um mundo em cima de um nome próprio, de um termo técnico que ele criou nas línguas inventadas deles, de derivar realmente, assim como a gente sabe como o latim, como as línguas românicas aqui, o português, o italiano, o espanhol, derivaram do latim, como essas línguas seriam colocadas no laboratório ali e evoluiriam naturalmente segundo as regras naturais do desenvolvimento de línguas, e como é que isso se reflete na história de um povo, nas lendas de um povo. O Lewis não chega a esse nível de detalhe, de maluquice, mas ele tenta fazer as coisas de um jeito um pouquinho diferente. Ele é um pouco mais eclético, ele não liga muito de misturar, né, sátiro com um anão escandinavo, com Papai Noel lá em Narnia, aquela coisa não muito consistente. O Tolkien meio que arrancava os cabelos. Como é que pode você botar esse Papai Noel aí no meio?
mas acabava funcionando também. O Tolkien tinha um pouco mais de pudor de entrar direto na coisa teológica, né? O Tolkien achava que as histórias deles tinham que refletir essa ordem subjacente cósmica que é dada por Deus, mas que não devia quase pregar diretamente. O Lewis ele vai direto na veia e tem figuras muito claras do próprio Jesus e do mito cristão. Tem citação do Evangelho de Marcos aí no meio, né? Tem uma figura ali, um vilão gritando Eli lama sabachthani, né? Que é a frase de Jesus na cruz e tal. O Lewis mete o pé na porta, o Tolkien fica um pouquinho mais atrás. De qualquer maneira, eu acho que, voltando para o que tem de semelhante, e já acabando, porque eu acho que eu já estou falando demais, deixa eu ver que horas são aqui. Peraí. Eu falo correndo aí, aquela coisa, nunca sei se estou falando demais ou de menos. Eles têm essa visão que eu acho que é da compreensão de que os mitos refletem, no fundo, quando a gente vai para o cerne deles, para o âmago deles, eles refletem o que é para ser a compreensão correta, entre aspas, se eu posso usar essa palavra, da natureza humana e da natureza do universo. E eu acho que o da Terra, a relação, digamos, ordenada, que a gente deveria ter com os outros e com o mundo ao nosso redor. E eu acho que no contexto atual de crise ambiental, que é também uma crise ética, embora seja muito mais complicado que isso, uma crise de como cooperar de maneira global, que é essa coisa dificílima para a nossa cabecinha tribal, você pensar nesses termos, eu acho que pode ser muito útil e muito iluminador. São duas figuras que nasceram no século XIX, que em certo sentido tem cabeças que nós hoje a gente chamaria de antiquadas, que talvez sensibilidades que para nós às vezes podem resvalar, mas acho que nesse ponto eles continuam enxergando muito claro, muito claro. E a questão um pouco do antirrelativismo, de você achar realmente essa essência do que é o certo e do que é o errado, e em defesa, inclusive, do próprio Lewis. Tem aqui na frente, talvez sejam deixa eu erguer aqui para vocês. Esse é uma obra fundamental do ponto de vista mais filosófico do Lewis, que é a Abolição do Homem. Tá? O Lewis ele parte de um princípio, de um ponto de vista cristão, óbvio, mas ele, curiosamente, para ele designar essa visão universalista e não relativista que ele e o Tolkien abraçavam, ele usa um termo oriental, ele usa o termo do Tao, que não é o Tao da física, pelo amor de Deus, é picaretagem, Tao da física. Que é essa coisa se você olha a sabedoria pagã, se você olha a sabedoria cristã, se você olha a sabedoria islâmica, se você olha a sabedoria do Egito Antigo, do Oriente Próximo ou distante, você encontra esse fundamento comum do que é o certo e o que é errado, e que certas coisas não são relativizáveis, certas coisas não são negociáveis. Eu acho que, como mensagem para a nossa situação atual, tentando tornar relevante, mas embora os dois tivessem reservas a essa coisa de tornar a literatura relevante, eles achavam que a literatura tinha valor por si mesma, né? Não precisava dessa coisinha do uso político, não necessariamente, pelo menos. Enfim, mas eu acho que a ideia do tal que o Lewis defende, que eu acho que o Tolkien concordaria em grande parte, é muito importante no contexto atual. E eu acho que é isso, por enquanto é isso. Obrigado, e só para terminar de jeito bem nerd, aproveitando esse belo sol que está aqui fora, Nayana Kaluvateliana, que o sol brilhe sobre o caminho de vocês. Obrigado. Ele falou tão bem que me deu até calor aqui. Bom dia a todos. Eu adoro quando eu recebo essa resposta assim. Bom dia. Não, foi razoável, foi dentro da média, dá para passar de ano. Meu nome é César Machado, eu faço parte de um canal de YouTube. Pois é, né? A Flip tá ficando ruim, né? Chamando o pessoal do YouTube agora para falar. Mas eu uso essa frase, esse jargão, sempre que eu vou nas faculdades também. Por algum motivo, as faculdades também estão chamando a gente.
Mas eu faço isso como uma análise também, que cada ambiente pode gerar filhos diferentes, né? O YouTube, você normalmente faz sucesso quando você explode coisas ou você faz pegadinha. Nós não fazemos nenhuma das duas coisas, né? No máximo a gente explode paradigmas, e isso normalmente é muito bom, né? Então a nossa sobrevivência no YouTube como um canal de conteúdo é cada dia de uma vez e lutando para trazer uma coisa de qualidade, para falar de literatura, uma criatura profunda, né? Uma profundidade oceânica ou infinita, como Samuel disse. Antes de começar a minha pauta, eu fiz aqui algumas anotações sobre o que o Reinaldo falou. Eu sou um grande fã do trabalho do Reinaldo, profundo conhecedor da obra, e ele usou alguns termos que eu gostaria que vocês memorizassem ou ficassem com eles na cabeça. Ele usou o termo comover para mitologia, né, para mitopeia, a comoção, o que bate no coração, dar significado às coisas e criar porque somos criados. Conforme você cria história, porque você é resultado de uma criação. E também tem o embate tecnologia-natureza, que tanto Lewis como Tolkien fazem em suas obras, né? E para Tolkien, nada mais mágico do que a conexão com a natureza. Você pode dar qualquer nome a isso, Gaia, que seja. Mas é daí que vem a real magia, que vem a magia dos elfos, que nós vamos falar, né? Do mundo das fadas. E a gente vai quebrar também o paradigma sobre o que é fada, né? Não é sininho da Disney. E aí, as minhas últimas anotações aqui foram: eu posso fazer de um modo organizado ou a bagunça, quando eu tenho vontade. Mas eu vou organizar porque vocês não merecem, né? Ser bagunçados. Mas é porque eu vejo todo esse tema de uma forma muito visceral. Para mim ela é instintiva, eu começo a falar e eu sou uma metralhadora disparando, porque tudo faz sentido. É como você está numa doceria e todos os doces são fantásticos e você quer comer tudo ao mesmo tempo. Só que às vezes você tem que comer tomar uma água, dar um tempo, esperar. E eu vou tentar fazer essa água para vocês, né? Para a gente ir degustando, para não mistura tudo, virar tudo doce, né? O que não seria ruim. Eu tenho as minhas fichinhas tipo o Gugu aqui, né? Pelo menos não tem banheira. Não tem banheira, é verdade. Não que a banheira também seja de toda. Bom, primeiro eu quero falar que é um imenso privilégio estar aqui. Agradeço imensamente a HarperCollins pela oportunidade. É minha primeira vez na Flip. Eu lembro que há 4 anos atrás que eu realmente comecei a estudar, passei de leitor a um estudioso da obra de Tolkien, né? Como a gente chama de tolkienista, existe um adjetivo para isso. Existem os Lewsistas, não sei qual é o termo que eles dão. Mas eu lembro que eu comecei na sala da minha casa e eu falei, isso me intriga de uma tal forma que eu tenho que entrar mais neste mundo, né? E o desejo de entrar nesse mundo é uma forma que eu falo assim: você pode ler Tolkien e Lewis, mais especificamente na minha área que é Tolkien, de 2 formas. A pragmática: aconteceu isso, teve a guerra tal, isso foi bacana. E a forma poética, que é puro devaneio, puro encanto. E eu gosto dessa. Eu gosto de entrar mesmo no encanto, no devaneio. Então, quando você vê numa obra falando que uma mulher montava um cachorro gigante, quem tem Beren e Lúthien, as pessoas falam, nossa, mas isso é coisa para criança. Eu falo, que demais, ela montava um cachorro gigante! E eu acho que esse tipo de coisa é que faz a gente se aproximar mais da natureza, das belezas, né? Uma outra cena que eu gosto muito, que me marcou muito na mitologia do Tolkien, que está no Silmarillion, que o Reinaldo está traduzindo, é um amor à primeira vista de um casal. Ele é tão forte, ele é tão impactante, que quando o casal se olha, eles ficam olhando um para o outro, as estrelas mudam de lugar, os anos passam e as árvores crescem ao redor deles. Puta que pariu! Que coisa linda! As árvores cresceram ao redor deles, as estrelas mudaram de lugar. Isso é alta literatura. Isso é pura beleza. Isso é beleza no estado bruto. É você tirar uma pedra da parede e não ter que lapidar. Ela é linda por si só.
Se você lapidar, você vai estragá-la. E como que você estraga uma fantasia? Colocando leis do seu mundo quadrado matemático nelas. Uma vez que você entra no mundo das fadas, esteja lá. Viva aquilo. Seja encantado. Tolkien e Lewis, em Mitopeia, que nós temos uma introdução disso no Dom da Amizade, eles falam que o mundo das fadas é um mundo perigoso. É um mundo de aventuras e onde você também pode se perder, para o bem ou para o mal. E Chesterton já falava isso antes dele, na sua obra Ortodoxia, e ele tem um capítulo chamado Sobre os Elfos. E quando ele fala sobre os elfos, ele fala: os contos de fada carregam valores e ética. E foi isso que o Tolkien usou o Lewis usou para converter o Tolkien, né, ao catolicismo. Desculpa. O Tolkien converteu o Lewis. Eu só falo esses dois nomes e ainda consigo confundi-los, né? Pois bem, então, criando-se os mitos, você carrega estes valores, estas belezas. E uma vez dentro desse mundo, não tente explicá-lo, apenas viva. Quando você está no amor, você não tenta explicá-lo. Mesmo que você tente, você não vai conseguir. Então apenas viva-o, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente fala contos de fada, as pessoas pensam nos seres, nas fadas. Mas as fadas, pela mitologia e pelo histórico, não são esses seres pequenos, diminutos, com brilhos, né, com asinhas. Eles são, na verdade, os elfos. Seres poderosos, perigosos, com diversos talentos, com uma destreza para criar coisas belas. Eles podem criar espadas que brilham na proximidade do inimigo. Eles podem criar barcos que voam. Tudo porque eles têm uma conexão mágica com as coisas. E quando eles fazem as coisas, segundo Tolkien, eles colocam o seu pensamento nela. Quando você faz um cartão para o seu namorado ou sua namorada, você pega um pedaço de papel, você transforma aquilo numa peça única. Porque é o seu talento agindo nela. É a sua magia agindo no pedaço de papel. Então, quando você está no mundo dos elfos, é a mesma coisa, só que maximizada. As coisas voam, as coisas mergulham, elas brilham, elas explodem, as árvores crescem mais rápido, as estrelas brilham mais. E eu acho que a gente precisa disso também, para trazer mais beleza ainda para a gente. Então, quando você está no reino das fadas, você não fala que aquele reino é por causa das pessoas que ali habitam. Não, é porque o reino tem a magia e os seres deles ali dentro fazem a magia também. Foram 6 fichas, eu terminei a primeira agora, vamos ver. Então Tolkien fala que você não pode ter escárnio ou explicações que a invalidem. Apenas tem o maravilhamento. Eu estava com medo de não conseguir soletrar essa palavra corretamente, pronunciá-la. A fonética me ajudou agora. Então, como que você faz esse maravilhamento? Usando elementos do mundo chato, entre aspas, para dar uma consistência àquele mundo imaginário. É isso que é a subcriação de mundos. Você se vale, por exemplo, de um cavalo, mas aí você cria o unicórnio. Você cria o Pégaso. E quando o cavalo vira um unicórnio, ele é elevado. Ele se torna mágico, único, lindo. Então, quando você está nesse mundo, você tenta trazer a todo custo o leitor para uma imersão, que ele fique de tal forma maravilhado com aquilo que ele queira viver ali, que ele queira viver as aventuras, por mais perigosas que elas sejam. Por isso, Tolkien fala que os contos de fada não são para crianças. As crianças, claro, podem ter acesso a elas, mas ele é feito mais para os adultos. São justamente os adultos que precisam do escape, do bom escape. Não um escapismo de alguém que quer fugir da realidade, mas um escapismo como o do prisioneiro, que mesmo estando entre 4 paredes, consegue sonhar com o sol lá fora. Ele sonhar com o sol lá fora não faz dele tolo, e não faz o sol não existir, e não deixa o sol menos belo.
E ele consegue forças para continuar até cumprir a sua missão ou a sua sentença, né? Tolkien não diz que a vida aqui é uma prisão necessariamente, mas é um paralelo que ele faz, uma aplicação. Ele diz que a fantasia é uma arte elevada, porque você conseguir criar esse tipo de, entre aspas, imersão, de ilusão, é uma arte muito delicada. Você tem que ser realmente coerente na construção daquele mundo para que ele te puxe. Eu costumo falar que a obra do Tolkien faz de mim uma pequena moeda perto de um grande imã. Eu simplesmente sou atraído para ele. É natural. Como um amor à primeira vista mesmo. No estudo da Metopeia, o Tolkien, ele fez um artigo em 1938, um ano depois do Hobbit, que foi de 37, na qual ele fala que os grandes mitos são como uma grande sopa, uma sopa com S maiúsculo, cheia de ingredientes e que fica fervendo muito tempo até chegar naquele sabor. E muitas pessoas, quando querem colocar as regras do mundo real, eles falam, não, mas aqui tem uma cenoura. Não se preocupe com a cenoura. Apenas deixa lá. Deixa fazer parte do sabor, do caldo. E essa sopa, ela tem um sabor próprio, misturando verdade com ilusão e fazendo tudo fazer sentido de um jeito simplesmente belo, sem regras para quebrá-la, né? Ele chama isso de estranheza cativante. E eu gosto muito. É quando você prova um novo sabor. Quem nunca provou um novo sabor e fala, nossa, mas isso é fantástico, é estranho, é diferente. Isso tem muito a ver com semiótica, né? Algumas pessoas devem conhecer semiótica. Mas é quando você tem aquele contato tenro, o primeiro contato com algo. Isso é fantástico. O primeiro de tudo é fantástico, né? A primeira vez que você experimenta uma fruta, a primeira vez que você deu um beijo, a primeira vez que você sente o mar. A mitologia do Tolkien quer te dar isso. Quando você lê a obra dele e fala, é a primeira vez que eu sinto isso, que eu vejo, que eu entro. E isso é reconfortante de alguma forma, é instigante para que eu continue ali dentro. E eu quero mais respostas para as minhas perguntas. E ele fala aqui, a porta trancada é uma eterna tentação. E eu concordo. Quando você coloca o pé lá, você quer saber o que tem mais para frente. E é isso que move o mito, né? Um mundo inexplorado, seus mistérios, perguntas sem respostas ou fragmentos das respostas. E é aí que a gente consegue a busca, a gente vê a busca deles para conseguir uma consistência interna desse mundo. Estamos evoluindo, estamos avançando. Como subcriador, o Tolkien quer dar essa sensação que eu falei para vocês. Eu vendi um sonho para vocês agora. Que delícia, que lindo, que maravilha. Mas você tem que ser bom para fazer isso. Como que você vai fazer a pessoa entrar na sua arte? Como que você vai encantá-la? Fazer um maravilhamento? Se você conseguir criar uma consistência interna daquela realidade, mesmo tendo um Pégaso, você conseguiu capturar. E a pessoa nunca mais vai querer voltar. Ou ela vai querer sempre ficar indo e voltando daquele mundo por algum motivo. Eu sou uma prova disso, pelo menos. Uma das coisas que o Tolkien mais usa, que eu adoro, é uma linha do tempo. Tolkien fala o seguinte, a distância em um grande abismo de tempo não mensurável, talvez fora do próprio tempo. Quando você fala que aquela história se passa num tempo longínquo, como um grande blur, aquele borrão. Então, como ele está longe, em algum momento da história que existiu, ou em algum tempo paralelo, fora do próprio tempo, isso por algum motivo fala, tudo bem, eu posso ter coisas fantásticas nisso. Afinal, o começo dele já está fantástico, já é fora da linha do tempo. E aí ele quer criar uma verossimilhança, ou seja, essa questão do cavalo que existe, mas com mais qualidades, né? Como que ele faz isso? Ele fez na obra dele, né? O Lewis fez isso em menor grau, mas o Tolkien fez isso com uma coisa que eu adoro. Ele fez um negócio chamado escrita em abismo. Alguns de vocês devem conhecer. Que lembra muito aquela embalagem antiga do Pau Royal. Lembra que vocês veem um Pau Royal, dentro de um Pau Royal, dentro de um Pau Royal, e você vai embora. Um espelho de frente para o outro. Ele faz isso. Ele fala que as obras dele não foram escritas por ele. Ele achou um livro e estava traduzindo.
Então, quando ele escreveu O Hobbit em 37, ele escreveu um livro todo, ele já tinha um esboço da grande metodologia dele, do Silmarillion, e aí ele começou a escrever um livro para o filho dele, despreocupadamente. Só que ele começou a jogar um monte de coisa do Silmarillion, que estava na gaveta dele, para esse mundo, só para trazer esse maravilhamento para o filho. Acontece que esse livro acabou caindo na mão de uma publicação, né, de uma editora, e foi publicado. Quando ele foi um sucesso, as pessoas falaram, não, eu quero um outro livro desse aqui. Ele começou a escrever O Senhor dos Anéis e ele falou, poxa, o anel que o Bilbo ganhou lá no Hobbit é o principal foco do Senhor dos Anéis, só que lá no Hobbit ele conseguiu isso de uma forma muito fácil. O que ele fez? Ele mudou um capítulozinho lá no Hobbit, reimprimiram, e aí quando ele começa O Senhor dos Anéis, ele fala, olha, no Hobbit, não é que está errado, não é que eu escrevi errado, é que o Bilbo que contou, eu só traduzi. E as pessoas contam a história de cada forma que elas bem entendem, né? Só que agora no Senhor dos Anéis, quem contou foi o Gollum. E a verdade é do Gollum. Então eu não errei. Foi o Bilbo que contou desse jeito, eu só traduzi. E o Gollum contou desse jeito, eu traduzi também. Então todas as vezes que ele tem um livro, como O Senhor dos Anéis, foi escrito pelo Frodo, com participação do Sam, participação de outras pessoas. Então, essa escrita de abismo é o seguinte, eu sou um tradutor de um livro que alguém escreveu e que viu a história daquela forma. Qualquer erro no meio do caminho, não fui eu. É um bagre ensaboado numa piscina de vaselina. Você nunca vai pegar um erro dele, porque essas inconsistências dão graça à obra, né? Então, no Silmarillion, por exemplo, que é a obra mais densa, né, a menor, mas mais densa, ele fala que o Bilbo estava em Valfenda durante 17 anos e escutou o Lord Elrond, um elfo já das primeiras eras, contar as histórias, e ele pegou algumas coisas de livros que tinha na biblioteca. Então o Hobbitzinho foi lá, pegou um livrinho, olha isso aqui, e passou com as palavras dele. Qualquer inconsistência foi de quem? Bingo. Então, ele deixa lacunas, e essas lacunas têm um charme, né? E elas acabam sendo camufladas por uma série de coisas pendentes e vagas, e que aí, no futuro, quando ele tinha tempo e bem entendia, o Tolkien ia lá e fazia um enxerto naquilo. Então, a obra dele foi sendo criada dessa forma, assim, com coisas vagas no meio do caminho. Quando ele bem entendia, ele colocava uma peça faltante ali. E se também desse errado na peça faltante, ele tinha um monte de desculpas para aquilo. Isso dá um pouco de raiva e dá amor, né? Então você sabe que quando o amor ele termina um ciclo, ele vira ódio, mas ele volta a virar amor entre tapas e beijos, né? A gente tem isso também, os relatos serem escritos em livros, mas também dentro dos livros ele continua escrito em abismo num nível inaudito. Nunca tinha chegado nesse nível de escrito em abismo. Porque, além disso, vamos supor, o Frodo escreveu O Senhor dos Anéis. O Tolkien traduziu o livro do Frodo. Mas dentro do livro do Frodo, ele está replicando as palavras que foram ditas num conselho lá em Valfenda. Então foram duas pessoas falando, que um contou, escreveu, e o outro traduziu. Você vai entrando dentro do Pó Royal. E isso vai te deixando lá dentro, que daqui a pouco você começa a acreditar nisso. Essa é a questão do mito, de você dar uma verossimilhança. Realmente, de fato, muitas vezes na minha vida eu já escutei que uma pessoa disse isso, que disse aquilo, e chegou para mim um telefone sem fio, né, o famoso telefone sem fio. Então, quando ele faz isso, eu chamo de se remeter ao passado de forma vaga. Quando ele faz isso, ele volta naquele efeito do tempo, fora do tempo. E aí você cai no ciclo que ele te prendeu e você fica perdido, o que não é, e aí você acaba procurando mais e mais respostas. No Senhor dos Anéis ele faz isso, remetendo a Beren e Lúthien, que é um livro que vai sair agora esse ano ainda. E no Silmarillion ele fez vários contos que fazem a Primeira Era, mas ele escolheu 3 contos para serem os principais. Então ele fez esses 3 principais por inteiro, que vão ser publicados pela HarperCollins, e os outros ele deixou só no esboço.
E aí ele, só para sacanear, cita um pedaço de alguma coisa que nem ele terminou, mas ele escreve como se tivesse terminado. E aí você fica sempre insaciável, né, com mais sede daquilo. Isso vem de um plano que ele queria construir uma mitologia para a Inglaterra. A Inglaterra, ao contrário de outras grandes nações, não tinha uma mitologia, né, como a nórdica, como a greco-romana, que explicasse a origem do seu povo, né? Então, ele costumava dizer que queria ter a sensação de montanhas distantes que nunca chegavam, um borrão em meio à névoa. E eu costumo dizer que, quando eu li a primeira vez, eu tentei, de toda forma, traduzir o que eu sentia lendo Tolkien. E eu cheguei na seguinte frase: eu sinto saudade de algo que eu nunca vivi e sequer existiu. É isso que eu sinto quando eu li o Tolkien. Eu sei que isso não existiu, eu não vivi isso, e eu tenho saudade do mesmo jeito. E eu quero voltar para ela. Ele fala o seguinte: o filho dele, o Christopher Tolkien, que é também responsável pela publicação de muitas obras póstumas, uma vez escreveu para o pai e falou assim: pai, eu sinto isso, eu sinto uma necessidade de saber mais desse mundo. Como que isso acontece? Aí ele falou o seguinte, duas frases: uma história deve ser contada, ou não haverá história. E ainda assim, são as histórias não contadas que são mais comoventes. As histórias que você sabe só um lampejo delas, é aquelas que mais te capturam, porque fica a pergunta em aberto. Para quem é músico, é um sol a sétima, e ele sempre pede o dó maior. Mas Tolkien não te dá o dó maior muitas vezes. E a nota fica suspensa. Então ele fala que ele queria a sensação de infinitas histórias não contadas, montanhas vistas ao longe para nunca serem escaladas. É o famoso criar uma expectativa, né? Bom, para encerrarmos, tem alguns lampejos do próprio autor dentro da obra que também cooperam para essa sensação vaga e detalhada que se alternam. Ele detalha muito um ponto e outro ele deixa em aberto. E aí você fica nesse jogo de oscilar, né? Como experimentando os doces que eu comentei. Ele criou o Gandalf, né? O mago Gandalf, que é o personagem mais lacônico possível. Ele te fala do jeito que ele quer, quando ele quer, e se ele quiser, ele te dá a resposta. E ele ainda fica bravo quando você pergunta. E o Tolkien tinha uma certa diversão nisso, em ser como Gandalf na vida real e transformar isso dentro da mitologia dele, né? Muitas coisas ele fazia isso não porque ele sacaneava, mas porque muitas vezes ele não sabia o que ele ia escrever ou como terminar uma história, e ele largava lá. Só que ele nunca falava que não sabia, ele sempre falava: preciso descobrir sobre isso. Como você precisa descobrir? Você está louco? Você escreve isso. Mas eu preciso descobrir. E era como se a obra fosse algo vivo, existente. E ele tinha que pesquisar mais dentro da cabeça dele, em algum lugar, né? E o C.S. Lewis, ele foi um amigo muito importante nessa relação, porque se não fosse o C.S. Lewis empurrando o Tolkien, ele jamais terminaria o que a gente tem hoje, como O Senhor dos Anéis. Então, como o Tolkien ele ia enrolando, ele precisava descobrir, ele demorava para descobrir, o Lewis ia empurrando ele. No Dom da Amizade a gente vê isso. Então é importante, porque a obra do Tolkien ela maturou da forma correta. Ora, procrastinando ou deixando ela seguir o fluxo do rio, ora, sabendo que você tem que parar e fazer um pouco. Então é bonito ver que ela teve um crescimento orgânico, coeso, preocupado em detalhes, mas também ela teve uma certa liberdade, uma folga para falar: não, deixa esse sapato alaciar um pouco. E aí ele ia entendendo o caminho e pisando mais corretamente. E nessa de descobrir e tudo mais, você via ecos da vida dele. Então muitas vezes você vê ecos de coisas do cotidiano dele dentro da obra. Então às vezes ele ia descobrindo conforme ele ia vivendo. Um personagem importante chamado Tom Bombadil era um brinquedo que o filho dele tinha. E aí ele precisava de um respiro ali para algumas outras coisas, e ele viu o brinquedo, ele gostou e ele acabou colocando. Então
Então você vê esse tipo de coisa. Quando ele ia vivendo, de repente ele tinha um insight e aquela pecinha faltante era completada. Isso é muito bonito, faz a obra ser mais viva ainda, né? Tem uma cena do filme do Senhor dos Anéis que o Bilbo está escrevendo justamente o Hobbit, que é o livro que o Tolkien só traduziu. E aí ele está escrevendo e o ator faz uma risadinha, ele dá escrevendo assim. Aí eu falo, eu acho que era assim que o Tolkien escreveu os livros dele. Eu vou sacanear eles agora, eles vão ficar cheios de dúvidas nesse trecho aqui. E, de fato, eu fico, pelo menos. Né? Vamos aqui. Na biografia que vai sair em agosto, do Humphrey Carpenter, também pela HarperCollins, o autor da biografia fala que Tolkien dificilmente terminaria sua mitologia, porque ele estava tão imerso nela que ele precisava dela para ser feliz. E eu acho isso bonito. Eu acho que, por exemplo, a Rowling do Harry Potter deve sentir esse vazio, né? O leitor já sente o vazio. Quando vocês entrarem mais nas obras, eu espero que quem leu algumas coisas, ou quem não leu, assim, tenha o interesse de seguir, de se deixar seduzir, se deixar encantar, se maravilhar. Eu acho que vocês vão sentir esse chamado, essas perguntas sem respostas, né? Essas belezas brutas. Então, se eu como leitor sinto, imagine ele como criador, né? E para encerrar, o próprio Humphrey Carpenter diz que a sua verdadeira biografia, a biografia do Tolkien, chama-se O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Ele está na obra, de alguma forma, né, com toda a sua beleza. A verdade está dentro das páginas de suas obras. Tolkien falava muito dessa questão da mitologia carregar valores, beleza, escape, ter verossimilhança, te puxar para dentro de forma magnética. Então ele fala que isso tem a ver com a língua, por isso que ele criou várias línguas. Né? Ronald Kirmesey, um dos tradutores das obras de Tolkien e também autor de uma obra muito boa chamada Explicando Tolkien, ele fala que Tolkien é baseado na tridimensionalidade. Você tem uma linha do tempo imensa, de 10 mil anos, com uma diversidade de assuntos, povos, língua, cultura, guerras, história, um monte de coisa, tecnologia, e dentro desses assuntos você tem uma profundidade. Ninguém tinha feito isso, e ele misturou isso com a literatura de abismo e fora do tempo. Ele usou tanta coisa nessa sopa que não tem como você tentar entender um ingrediente só. Apenas tome-a, né? Saboreia. E Tolkien falava muito a seguinte frase: a mitologia é língua e a língua é mitologia. Eu, por outro lado, digo: Tolkien é a obra e a obra é Tolkien. Muito obrigado. Já vamos abrir aqui para algumas perguntas e respostas, mas só para completar um pouco aqui do pensamento como um todo, comecei falando que queremos, né, criar novas narrativas para esses autores e o entendimento que a complexidade e profundidade das obras vai muito além do que a gente vê na cultura popular, né? Tanto o Reinaldo quanto o César, com muita maestria aqui, rascunharam a superfície de vários assuntos, mas tem muito mais, né? Nem entramos em outras partes como a densidade da criação de línguas e o Tolkien como filólogo e sua importância para esse campo de estudo e a consequente influência disso sobre a obra dele. Tem também, enfim, milhares de outros aspectos, mas também o fato que ambos fizeram parte da Batalha de Somme, né? Tiveram amigos, parentes mortos em guerras mundiais e como isso influenciou sua literatura e como isso está presente na literatura deles, né? Enfim, tem muitas portas de entrada para ambos esses autores. E as portas de entrada hoje, escancaradas, estão em Senhor dos Anéis, filme e Crônicas de Nárnia, né? Que são a pontinha do iceberg disso, né? Enfim, então também o próprio César falou aqui, o desafio também para quem já não é iniciado em ambos os autores, né?
Eu acho que a melhor parte desse encantamento está no restante, está em pular, né? Entrar nas águas e mergulhar nas águas, né? E tem muito mais para além dessas obras com ambos os autores, né? Falando um pouco sobre o que nós, né, temos aí preparado para os próximos meses e anos, né, com ambos os autores. Já temos diversos livros do C.S. Lewis disponíveis, obras com certeza fundamentais para entender o autor e a importância dele. O Reinaldo mencionou um deles aqui, A Abolição do Homem, que é uma obra super importante, principalmente no campo de pensamento de ensino, enfim, tem vários elementos aí interessantes. Cristianismo Puro e Simples, que é uma obra emblemática também, talvez uma das obras mais importantes de fato do Lewis. Entre outras, né, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é dedicado ao próprio Tolkien. Mencionamos aqui também a Trilogia Cósmica, que lançaremos no início do ano que vem, que é outra obra de ficção do Lewis, fundamental. O personagem principal é baseado no Tolkien, né? Muito legal, muito importante para essa discussão de construção de mitologia, né? Como o Reinaldo bem tateou aqui também, e obras também pouco difundidas no Brasil, mas com certeza super relevantes, super empolgantes. A gente está super empolgado de trazer de volta, de tentar dar uma importância para eles. Claro, também as obras que temos do Tolkien aqui para o final do ano, mencionados também pelos... Estou fazendo mais marketing do que eu dos livros, o Reinaldo e o César, mas enfim, a biografia que estamos prestes a lançar do Humphrey Carpenter, né? Tem outras biografias do Tolkien, mas essa é a biografia que o biógrafo sentou com o Tolkien, conversou com ele, vasculhou lá no porão dele, na garagem dele, entre os papéis dele, até criou outro livro que lançaremos no futuro também, de cartas do Tolkien, né? Mas enfim, frutos de uma pesquisa de alguém que conviveu de fato com Tolkien, então tem uma densidade um pouquinho maior lá. Temos também uma coisa super legal pra gente, eu acho que pra quem é fã de Tolkien também agora em agosto, no final de agosto, que vai ser um lançamento simultâneo mundial, vai ser a primeira vez que vai lançar um livro do Tolkien simultaneamente no Brasil e no exterior, né? No dia 30 de agosto, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e no Brasil vai lançar A Queda de Gondolin, né? Que a ironia aí sendo que a gente vai começar pelo fim, né? É a última obra, provavelmente, com o nome do Tolkien, né, que será lançada, pelo menos a última obra que o Christopher Tolkien editará. Talvez, quiçá, tenha outras obras aí de outras coisas perdidas que a gente consiga ter ainda. E é a primeira que nós vamos lançar, né? Então enfim, um pouquinho inverso os valores, mas com certeza uma obra super interessante, que vale a pena também. E tem também essa parte que a gente está orgulhoso, que é lançar simultâneo com o exterior também. Mencionaram Beren and Luthien também, que tem para esse ano ainda, que também é um livro inédito no Brasil, já foi lançado no exterior, mas é inédito no Brasil. A gente está iniciando pelos inéditos, tentando resgatar alguns desses títulos que nunca foram trabalhados, né? Mesma coisa com Lewis, para esse ano temos só inéditos, né? Teremos um livro sobre histórias agora em setembro, que é um livro que tem do Lewis, né? Que tem as resenhas dele sobre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Inclusive essa resenha do Hobbit que ele fez é uma das razões, um dos impulsos iniciais que o Tolkien teve, né? O Lewis já era muito famoso, muito conhecido, e o Lewis deu aquela ajudadinha pro amigo com a resenha que ele fez na época sobre o Hobbit, né? Enfim, está contido dentro desse livro sobre histórias, entre outras críticas literárias, e até os pensamentos dele sobre a construção da narrativa de forma como um todo. Super interessante esse livro. O outro livro é A Última Noite do Mundo. Esse sobre temáticas sobre temáticas de escatologia, enfim, super interessante também, inédito no Brasil. E para outubro, esqueci o nome, Deus no Banco dos Réus. Também outra obra que eu amo, é uma obra inédita também, nunca lançada no Brasil, que com certeza vale a pena também. Esse é um pouquinho é muita coisa, são muitos livros, os autores têm um catálogo vasto, né, que vamos tatear aí ao longo dos próximos anos, mas com certeza são coisas que valem a pena se aprofundar. Como eu falei no início, eu acho que eles mencionaram também, você chega num ponto e pede mais, e você vai lá e tem mais, e você vai lá de novo e tem mais ainda, e você sempre fica com aquele gosto que eu não aprendi o suficiente. Estamos com duas pessoas aqui que estudam Tolkien há anos, e ainda tem coisa por aprender, né? Então, com certeza vale a pena nesse sentido. Tá bom? Basicamente é isso. Não sei se tem algum anúncio sobre o Dom da Amizade. Desculpa, Dani, a nossa diretora comercial também lembrando do Dom da Amizade, que é temática central aí da conversa, né? O Dom da Amizade é um livro que a gente lançou justamente para fazer a ponte, né, entre os dois projetos. Falam bastante aqui sobre como ambas as construções se influenciaram, e esse livro introduz isso de uma forma bem interessante, também é super, super legal.
Acho que é isso. Tem algum anúncio aqui sobre, enfim, o que vai acontecer depois? Não sei. Não, acho que não faz outra pergunta. Isso, perfeito. Então vamos abrir para perguntas. Eu não sei se a gente tem um microfone que chega. Acho que dá para ouvir. O lugar não é tão grande, acho que dá para ouvir. Fiquem à vontade para qualquer um de nós. Se tiver alguma pergunta sobre o projeto editorial também, fiquem à vontade. Ou sobre as temáticas aqui. Essa é a hora. São duas pessoas que manjam muito, então essa é a hora para tirar as dúvidas. Um de cada vez, por favor. Lá no canto. São duas perguntas. Primeiro, eu estava olhando na internet sobre a crítica que o Tolkien faz do C.S. Lewis em relação a alegorias. Uhum. Exatamente assim, por que ele critica o Lewis em relação a isso? Porque eu queria entender um pouco isso. Uhum. E a segunda é sobre a história de Culervo. Então, eu ouvi dizer também que ela seria a pedra fundamental da Terra-média, alguma coisa assim. Não, necessariamente. Ele tirou a mitopeia do Tolkien, tem a ver com esse Culervo, com a Kalevala? Surgiu daí ou não? Uma essas das duas perguntas. Você quer que eu passe responder? Você quer responder um? Bom, a questão da alegoria tem uma frase do Tolkien que é bem clara, inclusive no prefácio. É o prefácio ou o prólogo? É o prefácio do Senhor dos Anéis, né? Não chama, o prólogo é o Concerning Hobbits, é o prefácio. Que ele fala o seguinte: o problema da alegoria é assim, ele faz um paralelo entre alegoria, aliás, um contraste entre alegoria e aplicabilidade. Então ele fala o seguinte: a alegoria, ela reside, né, a natureza dela é a dominação proposital do autor sobre o sentido do texto. E a aplicabilidade, a diferença é que o autor dá ao leitor a liberdade de aplicar aquilo de maneiras diferentes e livres. Então a alegoria, o problema da alegoria é que ela é uma correspondência um a um. Então, sei lá, os textos alegóricos da Idade Média, tal, você tem uma figura lá, tipo Gil Vicente, né, para quem ainda tá com a cabeça no catálogo português do ensino médio, talvez. Tem a figura, o anjo, a virtude, o vício, né? Essa coisa. Então esse paralelo muito direto entre a história e coisas que estão fora da história. Tá? Então a história, ela é só um veículo para você ensinar didaticamente ou passar uma mensagem que é totalmente descolada no fundo da história. A história não vale por si mesma. Então quem fala não, quem tem que ter a primazia é o mito, é a história. Se você for aplicar isso a alguma coisa fora da história, beleza, você é totalmente livre e acho isso saudável. Mas eu não quero forçar para você uma interpretação unívoca, que é a correta, deixar todas as outras de lado. Então o próprio Tolkien aplicava. O filho dele estava lá na Segunda Guerra Mundial, voando na Força Aérea, na Real Força Aérea Britânica, e falava, o problema dessa guerra é que tem orcs dos dois lados. Né? Não é como a guerra, que tem, os orcs estão de um lado só. Não, em guerras reais tem orcs dos dois lados. Você é um hobbit no meio dos Uruk-hai, ele fala pro filho dele. Né? Então isso é aplicabilidade. Mas não, quer dizer que os ingleses eram hobbits, literalmente? Não. Né? Mas você pode pegar e ler, assim como aqui, né, escolha seu inimigo político que você desejar e chama ele de orc. Mas eu não vou impor isso na história como uma coisa que é da natureza da história. O Culervo, ele é um dos... O Kalevala é um poema, para quem não conhece, é um poema épico reconstruído, né? Reconstruído porque tradição épica finlandesa, ela ficou oral até o final do século XIX. Né? Imagina o Homero a gente sabe que foi colocado no papel pela primeira vez na época do Clístenes, lá em Atenas, século VI a.C. E aí foi pro papel e ficou uma coisa mais fixa, antes era oral. O Kalevala, que era talvez o equivalente muito distante da Ilíada finlandesa, ficou na tradição oral rodando até o século XIX. Aí folclorista finlandês foi lá e transformou isso num texto escrito, publicou e tal. Uma das narrativas que está lá é a do Culervo, que é esse herói trágico, que lembra muito o Túrin Turambar do Silmarillion, que é um herói que, pra quem fala que Tolkien esse universo comportadinho e tal, é uma história que tem incesto, suicídio, genocídio, todas essas coisas que vocês gostam na Guerra dos Tronos, tá tudo lá, viu? Pra não dizer que o Tolkien é tudo cor-de-rosa. Então, ele foi importante para criar essa figura, esse personagem do Silmarillion, que é o Túrin, tá? Mas tem N outras influências. Se for pensar numa influência
única, ou enfim, mais restrita, que teve impacto na obra do Tolkien em geral, você pode pensar bem mais nos Eddas escandinavos, tá? O Edda poética e o Edda em prosa, as histórias sobre os deuses escandinavos e tal, e o Beowulf também, né, o poema anglo-saxão medieval. Essas coisas tiveram um impacto bem mais geral, bem mais generalizado do que o Kullervo, que é uma coisa mais localizada. Tá? É isso. E o Tolkien ele não gostava de, vou dizer, referências cristãs ou bíblicas que falassem do Senhor dos Anéis ou da obra dele em relação a isso, ou ele não ligava muito? Não é bem isso. Ele não queria, ele aceitava que parte da simbologia tivesse uma conexão com a crença cristã, mas ele não queria que fosse uma reprodução quase ipsis literis, né, uma coisa que realmente recontasse ponto por ponto o que aconteceu no mito cristão. Ele chamava de mito também, mas para ele mito era real, então tudo bem chamar de mito. No mito cristão, nos mitos dele. Já o Lewis não, ele coloca figuras que são muito diretamente semelhantes a Cristo, no caso do Aslan, por exemplo, na Crônica de Nárnia, que aí é cuspido, escarrada, não tem jeito. Obrigado. O pessoal tá tímido? Foi tão ruim assim que ninguém quer falar com a gente? Perderam a amizade. Uma das perguntas que eu queria fazer, tem a ver com o Senhor dos Anéis. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Senhor dos Anéis é que, apesar dessa grande ser gigantesca, alguns eventos são mais relevantes que outros. Então, a história do Aragorn de não assumir seu posto enquanto rei é um evento desse, no qual toda a obra acaba se estruturando. A guerra acontece em torno dessa recusa, né? Tudo que acontece no mundo acontece em torno dessa recusa. Isso foi um fato realmente ou é apenas um desses eventos da sequência? Então, tem duas coisas bem importantes na sua pergunta. Primeiro, é que essa questão da recusa ela é muito mais dos filmes do que do livro. Se você prestar atenção no livro, não é que o Aragorn em algum momento recusa o papel monárquico, é só que ele sente que não estava pronto na hora e também, enfim, toda a constelação de fatos ali não permitia essa possibilidade, mas é uma coisa que para ele sempre está, inclusive porque para ele conseguir casar com a Arwen, o grande amor da vida dele, né, a elfa Arwen, a condição, o dote, entre aspas, aliás, o preço de casamento, o Elrond fala pra ele, minha filha só vai se casar se for com o rei de Gondor e Arnor juntos, senão você esquece, amigo. Então, por isso que ele corre atrás de tudo que ele corre. Então, tem essa questão que é muito mais do filme. Em segundo lugar, é curioso como isso é meio tardio na lógica do livro. Não sei se talvez você já tenha visto essa história, mas o Aragorn, originalmente, a figura que os hobbits encontram lá em Bree, que vai guiar eles para a viagem, é um hobbit também. Um hobbit que usava tamanco de madeira. O tal de trotter, ou trotador, sei lá. Então o Tolkien, talvez, a importância do Aragorn é quando o Tolkien percebe que O Senhor dos Anéis não vai ser mais um livro infantil, como o Hobbit foi, mas que vai ser o grande elo entre o Hobbit e toda a história pregressa da Terra-média, e aí ele puxa o Aragorn como talvez esse emblema, esse elo de ligação, eu sei que isso é um pleonasmo, entre o universo que tinha os Hobbits e o universo dessa história gigantesca que tinha por trás. Mas é importante de qualquer maneira, embora a gente tenha esse foco muito central, porque afinal 1.200 páginas do Senhor dos Anéis, no fundo é um pedacinho muito pequeno de coisas que foram muito esboçadas e muito trabalhadas. Tem N versões de outras histórias, da Segunda Era, que são os ancestrais do Aragorn lá na ilha de Númenor. Então, o Senhor dos Anéis ele é meio como um buraco negro, ele distorce o campo gravitacional da narrativa pelo tamanho e pelo peso dele. Mas para a lógica geral da obra, ele é menos importante do que a gente imagina às vezes. A segunda pergunta é a seguinte: o livro que a gente lê é uma obra terminada dentro dessa concepção que o César colocou? Excelente, depende do livro. No caso do Senhor dos Anéis e do Hobbit, que foram livros exaustivamente revisados em vida, publicados em vida, eu diria que sim. Agora, todo o resto, em alguma medida, são coisas inacabadas, que tem
uma intervenção bem cuidadosa e bem leve, assim, você tem relativamente pouca intervenção editorial, mas são obras que não, do ponto de vista do Tolkien, não estavam prontas para chegar na mão do público. De fato, tem que reconhecer isso. Pois não. Quando eu tenho meus pensamentos, eu tenho uma pergunta para você. Ô, louco. Então, a minha pergunta é, embora as obras se entrelaçam, a obra de Lewis e a obra do Tolkien, embora se entrelaçam, há umas diferenças assim, fundamentais que você vê quando você lê, por mais que as coisas se influenciaram e o assunto seja semelhante. Eu sinto que isso tem, tipo, na minha concepção, eu já li os dois, o foco, por mais que seja o mesmo assunto. O Tolkien, ele tem um foco muito na narrativa, entendeu? Então, por mais que ele pega embasamento em histórias pagões e na religião, eu sinto que ele trata o tratamento delas como histórias, a coloca no mesmo nível. Então, não há uma valorização de um em cima do outro. E eu acho que isso tem muito pelo objetivo dele, que ele tinha com as obras dele, entendeu? E quanto o Lewis, eu sinto que ele valoriza, ele tem essa mesclagem, né? De mistura as coisas, mas eu sinto que ele valoriza os elementos cristãos, no caso dele. Eu gostaria que vocês discutirem um pouco disso, assim, comentem rapidinho, porque é uma coisa que me interessou muito na fala de vocês. Eu queria ouvir mais comentários. Para resumir, eu acho que o Lewis ele tem um propósito muito mais didático mesmo que o Tolkien. Ele tinha essa persona, que eu brinquei que é padre Fábio de Mello, mas de evangelizador público e de alguém que estava vendo o debate teológico, filosófico, social geral da época dele, indo para um caminho que para ele era desastroso, e que ele queria, pessoal, vamos voltar para os trilhos, pelo amor de Deus, para não dar merda. Então, isso faz ele tentar ser muito mais didático e muito mais incisivo. Então, isso que acaba fazendo a diferença, talvez. Isso é o que o pessoal acha. Vocês querem comentar? Uma coisa que eu acho importante é mostrar a diferença dos homens. Né? Se eu falo que Tolkien é a obra e a obra é Tolkien, é porque Tolkien viveu para uma grande história. Quando a gente lê O Senhor dos Anéis, você não pode falar que O Senhor dos Anéis é uma história. O Senhor dos Anéis é o último ano de 10.000. Exato. É um livro desse tamanho que fala de um ano. Quando você tem o Silmarillion, você está falando 8.000 anos num livro pequeno. Então, Tolkien viveu pelo menos 60 anos construindo uma história gigantesca, dividida em grandes capítulos. A única coisa é que esses capítulos foram separados em livros. Pelo Tolkien, ele tinha escrito um livro do chão até aqui. Uma grande história. Seria isso. Esse era o desejo. Eu falo que quando você tem alguma coisa que te impele, um grande desejo de contar algo, você vai lá e faz da sua forma. Tolkien tinha uma série de valores e resolveu contar tudo numa grande história. Já Lewis tinha muitas ideias sobre tudo. E na época não existia blog. Então ele fazia livros. Então, o que eu penso sobre o cristianismo? Isso. O que eu penso sobre o homem? Isso. O que eu penso? Ele tinha esse desejo. Eram desejos diferentes de homens que eram muito amigos. O desejo do Tolkien era uma grande história imersiva, com uma série de coisas atreladas, os seus valores, e o desejo de Lewis era falar de diversos assuntos. Dentre eles, o cristianismo. Né? Mas o Lewis também colocou outras coisas em outras obras. Eu entendo o Lewis muito mais como um filósofo, um teólogo, né? E eu entendo o Tolkien como um grande contador de histórias, o maior contador de histórias, na minha opinião. Né? E eles, como pessoas, isso fica bem evidente no Dom da Amizade. O livro é gostoso de ler, primeiro porque a narrativa é uma mini biografia dos dois. Então, se você não conhece muito bem tanto o Lewis quanto o Tolkien, é um ótimo atalho. Porque você vai entender como que o Lewis cresceu, quais foram as influências dele e por que ele pensava de forma X. Quando você entende o histórico, você entende. Né? Por exemplo, por que a gente tem... Os jogadores de futebol normalmente falam tão errado? Vamos trazer para uma realidade. É muito raro você ver um jogador de futebol que é um cara centrado, que sai do discurso.
você tem algumas pessoas, um Paulo André, que é um cara cabeça, lá fora você tem algumas pessoas, mas por quê? Entenda a origem deles. Normalmente é um menino que vai fazer o treino com fome, e aí ele vence na vida e ele carrega a família inteira. Aquilo ali é o coração na ponta da chuteira, literalmente. Então, quando você entende a história do homem, você entende as histórias e as coisas que ele faz, as obras dele. No caso dos escritores também. Nessas mini-biografias que você tem no começo do livro, você entende por que o Lewis era desse jeito e por que o Tolkien era de outro. Né? E como isso refletiu. Depois as amizades refletiram e adicionaram, né, também nessa concepção dos mundos que eles criaram, das obras, e dentre outras coisas. Mas eu gosto muito de pensar que o Lewis, por exemplo, ele era um cara muito mais cosmopolita, aberto, muitos amigos, uma vida mais leve. E o Tolkien não, ele já era mais no quadradinho dele, e isso acaba tendo reflexo nas obras, né? Vou fazer um comentário só. Só sobre de forma geral, o Reinaldo tem me criado vários paralelos excelentes que eu estou utilizando em vários ambientes. Um deles do Tolkien, como o Guimarães Rosa em inglês, embora algumas pessoas argumentem outras coisas, mas eu acho um bom paralelo por essa questão da linguística, enfim. No caso do Fábio de Mello, vou rechaçar só um pouquinho, porque eu acho que tem uma densidade muito maior em Lewis, né? Enfim, tem outros níveis, né? É só pela fama, Mas concordo sim, pela fama e pelo poder do próprio nome carregar e vender também. Só adentro. Ok, não faço mais essa comparação. Diga. Vocês, eu quero aproveitar então e fazer uma comparação também. Assim, eu tenho uma dúvida numa perspectiva de literatura, tá? Do que é fantasia, do que é símbolo, do que é mito. Uma comparação, talvez, aqui entre Tolkien e aquela autora que escreveu... A Rowling, do Harry Potter? O carregamento, né? Assim, eu gosto muito dessa ideia de o que foi carregado nesses dois livros, né? E daí... Essa é uma dúvida pessoal, eu não li o segundo livro, o segundo autor, mas eu sinto que tem ali uma imersão assim, similar. Sim. Você até comentou um pouco sobre isso. São níveis, né? São níveis. Eu gosto de fazer outros paralelos, por exemplo, você tem jogadores de futebol de nível X, de nível Y, e quanto aos escritores também. O Tolkien, ele conseguiu entrar num nível de camadas que ninguém nunca chegou. Então, assim, ele levou tudo para um nível maximizado, um nível absurdo. Sabe, se alguém consegue fazer alguma coisa, ele foi lá e fez 3 vezes mais. Por isso que ele é esse marco, esse divisor de águas. Tanto que, entre aspas, ele é tido como o pai da fantasia, né? Fantasia com F maiúsculo. Como o Tolkien queria passar valores, conceitos, verdades e coisas que lhe tocavam, ele colocou aquele pensamento, ele fez o que os elfos fazem, ele tinha aquela conexão com a natureza, ele colocou o pensamento, a energia dele naquela obra. Por isso que ela é incrustada de coisas, né? E quando você vê, ela comove, ela é comovente. Né? A Rowling, a autora do Harry Potter, consegue isso em menor grau. Né? Então, você tem uma imersão, aquele mundo dela é, assim, verossímil, ele é crível. Você consegue entender que aquilo existiria. Tá? Mas num nível de imersão menor. Tá? Eu sou muito fã da Rowling, gosto muito dela. Tanto que ela não consegue sair do próprio mundo. E ela está voltando para ele. Né? E é bom, isso é muito bom. Ela pode afunilar e ir entrando mais. Quando a gente fala de contos de fada, é porque você cria um mundo. O mais importante é o mundo. Então, o Martin, o Lewis, a Rowling... Né? Só que, em geral, os contos de fada, eles têm que te dar esse escape, essa alegria. E, normalmente, o Martin, do Game of Thrones, não tem isso. É muito pesado. É muito real. E a realidade por realidade, eu já tenho. Né? Eu quero a beleza. Eu não estou falando que é certo ou errado. São diferentes. Né? O Tolkien, ele não afirma que todos os contos de fadas têm que ter um final feliz. Mas ele gostaria que. Né? Tanto que um dos principais contos dele é uma grande tragédia, que é Os Filhos de Húrin. Mas que é uma história dentro
de um todo que acaba com um final feliz, entre aspas, né? Ele cunhou um termo muito interessante chamado eucatástrofe, que traduzindo é a boa catástrofe. Ele fala que é quando você lê um trecho e vai às lágrimas, que aquilo te comove de uma tal forma. E eu vou te falar, eu falo isso e me arrepio. Não importa quantos anos eu faço o mesmo discurso, quantos anos eu leio o mesmo livro, de fato ele conseguiu. Porque ele me bate de uma tal forma que eu fico emocionado. Sabe? Como você explica um negócio desse? Ele conseguiu escrever linhas que toda vez que eu leio, o olho mareja. Eu dou um sorriso. Isso é sensacional. Eu acho que ele conseguiu chegar lá. Né? A Rowling consegue em determinado nível. O Martin, eu tenho minhas dúvidas. É uma história muito grande, com muitas coisas, complexa, faz sucesso, mas não tem essa questão do conto de fadas, de trazer um encantamento, né? De te elevar, de trazer mais leveza. Mas são escolhas, eu diria. Só um adendo rápido, acho que faz diferença comparando Tolkien com Rowling, o conhecimento, e aí a parte acadêmica do Tolkien faz diferença, o conhecimento profundo que ele tinha dos mitos originais. Tem uma passagem muito engraçada numa das cartas dele, que ele fala que ele está meio bravo lá com a situação política na Inglaterra e tal, e com o pessoal falando que agora o inglês vai ser língua universal, e ele praticamente era um cara totalmente contra a ideia do imperialismo britânico. Ele fala, essa coisa de inglês é a língua universal, daqui a pouco só vou falar merciano antigo. Que merciano antigo é um dialeto do inglês antigo. Ele é um dos únicos caras vivos que poderia ameaçar isso e realmente fazer, porque o nível de conhecimento que ele tinha do inglês antigo, do escandinavo antigo, do galês antigo, do finlandês e dos mitos escritos nessas línguas. Então ele sabia exatamente, e a tradução de manuscritos, e como é que uma coisa varia de um manuscrito para outro, tal, e aí ele volta no negócio do Bilbo lá. Como é que ele explica o negócio do Bilbo também? Não, é que a primeira versão do Hobbit foi baseada nessa tradição de manuscritos. Mas tinha outra tradição de manuscritos guardada em outra biblioteca que contava a história de outro jeito. Conflito. Exatamente. Então, essa coisa do cara saber detalhadamente como é que línguas evoluem, como mitos evoluem, ele vai conseguir reproduzir de um jeito muito mais consistente com a realidade do que uma pessoa que é talentosa, que é um sucesso, mas que não tem nem de longe a formação que ele teve. Eu também só fazer mais um outro adendo que eu acho importantíssimo. Na verdade, se vocês forem fixar alguma coisa, fixem o que eu vou falar agora. Quando a gente fala de Tolkien e de mitos, a gente está trazendo uma série de conceitos. Gente, isso não é uma coisa elitizada. Não é uma coisa que você tem que parar, abrir uma enciclopédia e entender. Não. Só leia. Só abram o livro e entrem nele. Só deixem se levar. Tá? Se as perguntas forem surgindo, aí você vai tendo as respostas, você vai indo. Mas tudo isso, a gente só está fazendo uns estudos de como levaram essa grande obra. Mas a obra por si só, basta. Tá? Eu tenho um canal no YouTube, o Reinaldo é de um site recheado de conteúdo. Isso é só para que você tenha com quem conversar, com quem desenvolver. Mas o legal é, apenas abra o livro e se deixe levar. Né? Os livros, eles têm a sensação que o autor queria. Os estudos que a gente está fazendo é só um plus. Tá? Não pensem que isso é algo longe ou complexo, não é. É simples, é só ler. Tem mais? Posso fazer um adendo número 3 ainda? Fique à vontade. Eu acho também que tem outra coisa que tem que ser levada em consideração, o tempo em que foi escrito cada obra, né? Porque hoje a gente tem um mundo menos maniqueísta do que o Tolkien escreveu, ou pelo menos assim, uma farsa maniqueísta, que já não era na época, mas pelo menos assim, a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa muito mais maniqueísta do que as guerras que a gente tem hoje. Então eu acho que isso aí também, por exemplo, explica uma diferença da obra dele com a obra do Martin, por exemplo, e também talvez uma visão de mundo um pouco mais inocente que existe na obra da Rowling, sei lá. Então acho que a gente tem que ter também essa perspectiva descolada só da obra, mas também olhar em que momento essas obras foram produzidas. Uma impressão que eu tenho sobre isso. De maneira geral, eu concordo. Tendo
Tendo dito isso, porém, eu acho duas coisas que é importante ressaltar. Primeiro, essa visão do Tolkien happy-go-lucky, que tipo, tá tudo, no final tá tudo certo e final feliz e tal. No universo da Terra-média tem uma frase que, no Senhor dos Anéis, inclusive, que é considerada o lindo final feliz, que a Galadriel fala, que eu acho que é muito marcante, que mostra a visão de mundo trágica do Tolkien, né? Acho que ela fala o seguinte, olha, a gente está aqui e desde a Primeira Era, que faz 6 mil anos que ela está falando isso, que a gente está lutando a longa derrota. Então, a história do mundo, do cosmos para o Tolkien, é a longa derrota. O Senhor dos Anéis tem aquele tamanhão, tal, e o Aragorn vira rei no final, tal, não sei o quê, então o pessoal acha que é final feliz, mas teve 10 mil anos de catástrofe, desgraça, e genocídio, e ilha afundando, e idolatria, e sacrifício humano, e diabo a 4 para chegar naquilo lá. Então, de novo, é importante olhar a coisa de maneira mais geral, tal. E de novo, na questão do maniqueísmo, o pessoal esquece que os elfos lá do Hobbit que estão cantando Tralalalali, eu não sei como é que os elfos conseguem cantar Tralalalali, mas são os mesmos elfos que cometeram genocídio lá no Silmarillion, que cometeram incesto, que mataram meio mundo para tentar pegar, por causa de cobiça de uma joia e não sei o quê. Então, de novo, a figura do Gollum, que é essa coisa extremamente trágica e ambígua, o grande herói do Senhor dos Anéis, que é o Sam, é o cara que empurra o Gollum de volta pra perdição por falta de paciência com o Gollum no momento de bobeira ali e tal. Então tem várias coisas assim que eu acho que quando você olha com atenção, quando você olha com cuidado devido, a ilusão de maniqueísmo, ela meio que, ela se esvai, eu acho. Quanto ao maniqueísmo, eu entendi que você estava se referindo mais à questão das guerras, né? Sim, exatamente. Nos Seus Anéis tem... Não, com certeza. Claro, são os orcs contra os povos livres, ele fala, né? Eu gosto dessa nomenclatura, povos livres, né? Você vai desde os hobbits até os ents, que são as árvores, né? O maniqueísmo, desse ponto de vista, eu entendi, né? Dicotomia, né? Do lado ruim, do outro lado mal. O interessante é que os personagens do Tolkien, eles não são dicotômicos. O bom não é 100% bom, eles são bem humanos desse ponto de vista, né? E o Tolkien consegue trazer essas indagações, essas dúvidas. O Aragorn tem as dúvidas que ele poderia fazer as coisas. Tem o finalzinho do Frodo, infelizmente a gente só tem isso no livro, o filme, por melhor que seja, ele não conseguiu trazer. Mas o Frodo, ele ficou como prefeito do condado ao final do Senhor dos Anéis, e ele deixa o condado lindo, arrumado, estava todo detonado, ele deixa lindo. E aí, quando o Sam descobre que ele vai embora, ele fala, mas você deixou tudo pronto, tudo arrumado. E ele fala, eu salvei o condado, mas não para mim. Eu acho que essa nostalgia, essa coisa, ele venceu. Ele é o hobbit mais famoso de todos os tempos, mas isso não foi uma fama, alguma coisa. Então, as marcas que ele levou, do embate contra a aranha, quando ele levou uma espadada do rei dos bruxos. Então, assim, cada personagem, ele é um núcleo de beleza humana, né? O Frodo, no livro, ele é muito nobre. E quando você lê, eu pelo menos me projeto muito nele. Eu falo, nossa, mas que denso isso, que pesado. E a vida tem dessas também, né? A gente passa por dilemas e por traumas. Quem aqui não teve algum trauma, né? E quando você olha a figura do Frodo, você fala, nossa, é real. Ele não é 100% bonzinho. Ele tem as dúvidas, ele tem as dores. E eu acho que quando a gente vai para os livros, você sente isso. Cada personagem tem... A Galadriel, ela recusa a luxúria de ser poderosa, mas ela já foi muito audaciosa quando era nova. Então você vê a trajetória da personagem, como ela vai mudando, né? Raul Seixas a palavra, né? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante. Então você vê essas nuances. Então os personagens não são estanques, não são engessados, né? Muita gente tem essa concepção. Eu não critico, mas eu acho que a partir do momento que você lê, você já... Não é bem assim, você já vai sentir uma profundidade. E é muito gostoso você perceber isso. Existem grandes trajetórias, né? O Sam foi de jardineiro a herói. O Aragorn foi de andarilho a rei. E o Frodo era nobre e feliz. Ele era muito feliz. E ele termina totalmente introspectivo, nostálgico. Então, você tem um conjunto feliz, mas você tem
núcleos que não são bem assim. Pessoal, isso aqui começou a ficar bom o papo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, tá? Mas o Reinaldo e o César estão por aqui ainda, se quiserem conversar com eles também, continuar o papo. Parece que tem salgadinhos, é isso? E cerveja. Então fiquem à vontade. Fiquem à vontade e se quiserem continuar conversando aqui com os preletores também, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma ótima tarde.